Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de agosto de 2025. Trump é ativo russo. Quem disse isso foi o presidente de Portugal. Já vamos ver em detalhes o que é isso. Bilionários russos exigem que Putin pare a guerra. Quero convidá-los, vocês que não são inscritos, a inscreverem-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade, e somente a verdade. Conto com vocês. Peço também a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês também, com todos que assistirem o vídeo. Obrigado. Bom, Trump é um ativo russo, disse o presidente português. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é objetivamente um ativo soviético ou russo, disse o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, em um discurso no dia 27 de agosto, agora muito próximo, 3 dias atrás. Ele estava falando em um painel para estudantes universitários. Rebelo de Sousa discutiu como Trump representava uma nova geração de líderes mundiais em um cenário mundial com dinâmicas de poder em rápida mudança. Com uma coisa peculiar e complexa, o líder supremo da maior superpotência do mundo é, objetivamente, um trunfo soviético ou russo. Ele funciona como um trunfo, disse ele em comentários relatados pela CNN. Estou dizendo que, objetivamente falando, a nova liderança americana favoreceu estrategicamente a Federação Russa. Até aí, o Rebelo de Sousa, que é o presidente português, falou exatamente a verdade. Não mentiu nada, ele favoreceu muito a Rússia. E nunca tomou medidas contra a Rússia quando disse que ia tomá-las, quando disse que ia arrochar na Rússia pelo descumprimento e pela continuidade da guerra. Sempre passou a mão na cabeça do Putin, né? O segundo mandato de Trump viu uma mudança drástica na postura dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia e à Rússia, em comparação à de seu antecessor, o presidente Joe Biden. Apesar de um esforço liderado pelos Estados Unidos, que já dura meses, para acabar com a guerra na Ucrânia, Trump ainda não tomou nenhuma medida concreta para pressionar a Rússia e parar de lutar, enquanto em vários momentos suspendeu temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia e repreendeu repetidamente em público o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mais recentemente, após um ataque noturno com mísseis e drones russos em Kiev, que matou 23 pessoas, incluindo 4 crianças, a Casa Branca comparou o ataque aos ataques defensivos da Ucrânia contra a infraestrutura russa que dá suporte à sua invasão em grande escala. Está certo também, o presidente português, virei admirador dele, não o conhecia direito, mas acho que ele tomou uma posição firme falando essas coisas e muito mais firme que outros líderes europeus, inclusive que são a favor da Ucrânia, apoiam a Ucrânia e mesmo foram contra as decisões de Trump com relação às negociações. Eles disseram e estão mantendo ainda que a Ucrânia vai entrar na OTAN, só que é depois da guerra. Questões sobre o possível relacionamento obscuro de Trump com a Rússia e o serviço de segurança do país vêm sendo levantados há muito tempo, culminando até mesmo em uma investigação do procurador especial durante seu primeiro mandato. Embora a investigação tenha encontrado evidências de extensa atividade criminosa por parte de Trump, seus associados e alguns membros de sua família, ele não encontrou nenhuma evidência de que ele estivesse trabalhando ou tivesse sido recrutado pelo Serviço de Segurança da Rússia. As acusações continuaram, e Rebelo de Sousa não é a primeira autoridade europeia a acusar Trump de ser um agente russo. Em março, o parlamentar britânico Graham Stewart levantou a possibilidade de Trump ter sido preparado pelos serviços de segurança do Kremlin ao longo de décadas. Isso é grave, mas já existem suspeitas e existem artigos de jornais já que foram publicados na Europa e que falam com entrevistas, inclusive de oficiais da KGB,
que serviram com ele, que serviram com o Trump, não, na época que isso foi feito, e ele foi inclusive a Moscou, e segundo esses oficiais da KGB que o conheceram, que hoje estão aposentados e vivem em outros países, não na Rússia, que de fato o Trump é um ativo, é um agente adormecido da Rússia. Isso é o que eles falaram, e eles acham que parece que o Putin despertou o agente adormecido, que ele faz e fala mais a favor da Rússia. Então vamos ver como é que vai acontecer isso. Eu já estou acompanhando há muito tempo, eu li inclusive esse material. Eu não publiquei porque fiquei assim, achei que não devia publicar, pelo menos ainda. Não tinha nenhuma prova, né? Mas embora que as declarações dos ex-oficiais da KGB são muito valiosas para isso também. E podem servir de testemunho válido, inclusive juridicamente. Bom, enquanto isso, bilionários russos exigem que Putin pare a guerra. Estão fazendo isso, por enquanto, atrás dos muros do Kremlin. Não sei se fazem lá dentro, mas fora dos muros do Kremlin eles fazem isso. Exigem que Putin pare a guerra. E analistas acreditam que a situação às pressas que aconteceu em 16 de agosto, próximo passado, entre o presidente russo Vladimir Putin e seus comparsas bilionários no salão do Kremlin, tinha o objetivo de demonstrar o sucesso da cúpula do Alasca. Então ele foi lá no Alasca, chamou todos os oligarcas, os principais ministros, né? E queria falar sobre o Alasca, do sucesso. Na realidade, ele quer com isso acalmar a base dele, que está pedindo que a guerra seja parada e que também, eventualmente, até pedindo a cabeça do ditador da Rússia. Em vez disso, demonstrou a disposição da elite russa em aceitar qualquer resultado, qualquer coisa que Putin chame de vitória. É isso que a elite quer. Faz aí qualquer coisa, dê uma vitória, mas vamos parar essa guerra. Qualquer coisa que Putin chame de vitória, inclusive foi escrito isso no jornal The Economist, numa matéria agora essa semana. O tom de Putin foi suavizando. Respeitamos a posição do governo americano, que deseja um fim rápido das hostilidades. Aí o Putin falou na reunião, nós também. É um cínico, né? Uma reunião subsequente entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, líderes europeus e o presidente americano Donald Trump, na Casa Branca, produziu pouco mais do que conversas gerais sobre garantias de segurança, que só se aplicam se Putin concordasse com a paz. Se ele não concordar com a paz, nada ali vai se aplicar. E ele ainda não disse que concorda com a paz, ele disse que quer a paz. Mas ele disse que tem que ser resolvido a raiz dos problemas, né? Por que isso começou? Na realidade, ele quer toda a Ucrânia dentro da Rússia. Mas a cúpula do Alasca, aparentemente, não foi apenas para Trump e Putin, mas principalmente para a elite russa e cidadãos russos comuns. Pesquisas muito recentes, depois que Putin fez a reunião com Trump, mostram que 70% dos russos acreditam que o seu país alcançou sucesso no campo de batalha. Ao mesmo tempo, 60% agora são a favor de negociações de paz já. O medo da derrota desapareceu há muito tempo, mas há pouco apetite para mais conflitos. Um empresário bem informado resume a atitude da elite. Ninguém se importa como isso termina, contanto que termine. Putin pode apresentar qualquer coisa como uma vitória, que todo mundo vai aceitar, porque todo mundo quer fim da guerra. Mas Putin quer que isso inclua, no mínimo, o reconhecimento, pelo menos pelos Estados Unidos, da ocupação da Crimeia pela Rússia, como russa, do corredor terrestre ocupado pela guerra, que conecta a Crimeia à Rússia, que é ali na região de Kherson, né? Que conecta a Rússia, e a exclusão permanente da Ucrânia, a Ucrânia da OTAN. Isso é o que falou um oligarca em anonimato. E também ele exige eleições presidenciais na Ucrânia, antes de assinar qualquer acordo. Antes disso, segundo eles, o Putin diz que qualquer acordo é improvável, enquanto o Zelensky estiver no poder, porque o Putin nas eleições vai tentar comprar para que um fantoche dele seja eleito presidente, assim como já foi o Viktor Yanukovych anterior, que está exilado hoje na Rússia. Enquanto isso, a economia russa caminha para a recessão, já está na recessão, para a desgraça, para o desmoronamento.
Nos primeiros 7 meses desse ano, o déficit orçamentário superou a meta para todo o ano de 2025, o que não surpreende, dado o aumento de 20% nos gastos do governo nesses 7 meses, além do previsto, esse aumento de gastos. De acordo com o think tank Rússia, sediado em Viena, pelo menos 5% de todos os gastos do governo agora são destinados à manutenção de um exército contratado que está lutando principalmente na Ucrânia. Um exército contratado, um exército legionário, né? Um exército que não é mercenários. A escassez de mão de obra significa que a indústria civil está em dificuldades. Isso não significa que a situação de Putin seja crítica. Ele sempre pode atingir a economia com ainda mais força, mas aumentará os riscos e as tensões internas que irão mudar radicalmente a percepção dos russos sobre o custo da guerra. O sucesso das Forças Armadas russas no campo de batalha também não está em questão para os russos, né? Eles aceitam qualquer mentira como vitória. Pelo terceiro verão consecutivo, vocês vejam bem, hein? A Rússia não conseguiu romper a linha de frente na Ucrânia. Estamos há 3 anos e meio, de guerra. E nesse período todo ele não conseguiu romper, porque ali em Donetsk, em toda a região, ali Zaporizhzhia, Kherson e Kharkiv, é uma linha de defesa muito bem feita e não vai romper. Ele não consegue mais avançar a partir daí. E Putin não quer arriscar uma mobilização em massa ou prolongar a guerra por mais um ano. As enormes perdas humanas e econômicas apenas destacariam a incapacidade de seu exército de derrotar as forças ucranianas, o que faria com que a opinião pública mudasse. Todos entendem que continuar a guerra é inútil e que é hora de encerrá-la, afirma um dos elites da elite empresarial russa que pediu anonimato. Isso não significa, no entanto, que Putin vá parar, na minha opinião. O líder russo ainda espera que nos próximos 2 meses consiga um avanço no campo de batalha, o que eu acho muito improvável pelos os fatos que eu tenho relatado para vocês todos os dias aqui. E ele espera ainda que esse avanço desestabilize politicamente a Ucrânia, expulse os Estados Unidos da Europa e mine o apoio europeu à Ucrânia. Ele ainda não conseguiu nada disso, mas o cara é um sonhador, o cara não tem noção do que está acontecendo no teatro de operações. O Putin está por fora, ele está vivendo num mundo paralelo, multiverso, sei lá o quê, porque nada disso vai acontecer e não existe uma tendência de que isso aconteça. Mas mesmo que a fase ativa da guerra termine, essa luta para destruir a unidade ocidental vai continuar, mesmo que as coisas não aconteçam como ele quer. A luta para destruir a unidade ocidental, ou seja, da Europa, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, etc., que estão apoiando a Ucrânia com recursos e armamento, a luta para ele destruir essa unidade continua, ou seja, na realidade ele está fazendo uma guerra contra o mundo. Ele está fazendo uma guerra contra o Ocidente, ele está fazendo uma guerra mundial na cabeça dele e não expandiu mais porque o exército dele já não tem mais condições para avançar em lugar nenhum. O exército dele foi destruído do ditador da Rússia e está desmoronando na Ucrânia. Alguns pequenos avanços que ele possa ter, vilas, não significa que ele ganhou a guerra com isso. Por exemplo, se ele entrar em Pokrovsk, o que eu acho muito remoto, dada a situação hoje, mas vamos dizer que ele entra em Pokrovsk, só para efeitos comparativos. Ganhou a guerra com isso? Não. Aí você vai no contexto geral da Ucrânia e de todo o teatro de operações, a Ucrânia é muito maior que isso, o resto de Donetsk, né? O resto de Luhansk tem que tomar, aí tem mais Zaporizhzhia e Kherson, não representam, Pokrovsk vai representar muito pouco para isso, embora que todo mundo vai lamentar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a guerra vai continuar e não significa, porque até hoje, nesses 3 anos de guerra, ele tomou apenas uma cidade importante, estratégica, que é o porto, a cidade portuária, de Mariupol, só essa. O resto não conseguiu nada. O que ele conseguiu, por exemplo, a cidade de Kherson foi expulso no mesmo ano que ele entrou. Então, não dá para se iludir, eu acho que ele está se iludindo. Ele está com a visão errada sobre isso e, por causa disso, levou a Rússia à falência. Ele é o responsável pela bancarrota e pela derrota da Rússia.
Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com você para dar o like. E também, você que não é inscrito, inscreva-se. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.